pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é relacionada ao que é texto, que se encontra na apostila de língua, que vai da página 31 até a página 38. Então, o primeiro conceito, a gente sempre tem na nossa mente o que é texto. Então, o texto, ele tem um significado bem amplo. Ele tem que ter um sentido, produzido por um autor e interpretado por um leitor. Isso nós já havíamos conversado em aula. O autor, ele faz o seu texto, esse texto chega no leitor e é esse leitor que vai dar sentido a esse texto. Então, partindo dessa definição, nós podemos afirmar que texto é tudo aquilo que nós atribuímos e damos um sentido ao ler e ao escrever também. Tá? Então, tudo é texto. Esses textos, eles têm uma finalidade, seja numa redação, seja num artigo de revista, seja numa simples carta ou um e-mail que a gente escreve. Cada área desse texto, ele vai estar de acordo com um objetivo. Então, nós temos textos que eles têm o objetivo de informar, nós temos textos que eles têm o objetivo de entreter e assim por diante. Agora, o texto, ele pode ser classificado como texto verbal, não verbal ou misto, que nós também já vimos em aula. Estou falando isso só para vocês recordarem, para daí sim a gente entrar efetivamente no que nós precisamos desse capítulo. O texto verbal, lembrem bem, são aqueles que são escritos somente com palavras. Então, eles são feitos em línguas, seja ela língua portuguesa, espanhol, francês. Então, eles são considerados textos verbais. Os textos não verbais, eles não são produzidos em palavras. Eles são utilizados imagens, fotografias, por exemplo, pinturas, ou uns sons, como nós vemos nas músicas instrumentais, também são consideradas como texto. E o texto misto, que é importante lembrar que ele não é só apenas verbal ou apenas não verbal, ele faz os elementos dos dois, ele tanto traz elementos visuais, sonoros e a palavra em si. Tá? Então, eu espero que vocês tenham lembrado disso tudo que nós vimos anterior ao nosso afastamento aí pela epidemia. Agora, a apostila vai trazer para nós os tipos e gêneros textuais. É importante que nós saibamos diferenciar o que é tipo e o que é gênero. Tá? Então, os textos, eles se classificam dentro de tipos e dentro de gêneros. Tá? Então, tipo ou tipologia textual é diferente de gênero. Tá? Então, as principais tipologias ou tipos textuais são a narrativa, a descritiva, a expositiva, a dissertativa e a argumentativa. Então, os tipos de texto podem ser, de novo repetindo, narrativa, descritiva, expositiva, dissertativa ou argumentativa. Já os gêneros textuais, eles são categorias que reúnem textos que se assemelham. Então, por exemplo, nós podemos ter vários textos publicados por jornais, né, que colocam o seu ponto de vista. Então, esses textos são chamados de editoriais. Existem inúmeros textos usados para vender ou para comprar os itens de serviço, são chamados de anúncios. Então, a gente poderia ficar aqui um bom tempo listando todos esses gêneros, né? Mas aí a gente precisa entender os mais utilizados. Para nós, no nosso estudo do ensino médio, nós vamos começar falando sobre os gêneros literários, que nós também já vimos na aula de literatura, que são os romances, as novelas, os contos, as crônicas, as fábulas, os diários, os poemas, as tragédias, as comédias, os dramas, todos esses são gêneros literários. E os gêneros não literários, que nós também utilizamos bastante para fazer as nossas redações, são os artigos de opinião, as crônicas jornalistas, os editoriais, resumos, resenhas, notícias, reportagens, propagandas. Esses são os gêneros não literários. Então, para fechar
esse bloco. Nós estamos falando de texto, todo texto ele é feito por um autor, o objetivo dele é chegar no leitor para que esse leitor dê vida para esse texto. Esse texto ele tem o seu tipo e ele tem o seu gênero. Dos tipos, nós vamos poder ter o narrativo, o descritivo, como foi falado. E nos gêneros, ele só se divide em dois: aqueles que são literários e aqueles que não são literários. Lembra sempre assim que os textos literários têm um teor artístico por trás dele, ok? Então agora é só vocês seguirem o que está lá no protocolo, no estudo que vocês devem seguir, e eu vou estar postando também um resuminho relacionado a isso, tá certo? Bons estudos, primeiro ano!